Itajaí cresce, atrai investimentos e recebe cada vez mais pessoas em busca de oportunidades. Mas junto com esse desenvolvimento surgem também desafios difíceis de ignorar: ocupações irregulares, áreas de risco e pressão sobre a estrutura da cidade. Como equilibrar o direito à moradia com o respeito à lei? Como crescer sem perder o controle urbano? Eu sou Soraya Bogarin e esse tema entra em discussão. Um assunto complexo, sensível e que envolve segurança, planejamento urbano, meio ambiente e realidade social. Eu sou Maurício Flores e hoje vamos debater os efeitos das ocupações regulares no município, o que tem sido feito para conter a expansão urbana desordenada e quais são os caminhos que existem para enfrentar esse problema para centenas de famílias em Itajaí. Fica com a gente, porque esse assunto impacta diretamente o presente e o futuro da cidade. E para essa conversa, a gente recebe dois convidados que acompanham de perto esse tema e integram a Comissão Mista de Planejamento e Fiscalização para a Contenção de Assentamentos Irregulares em áreas públicas e privadas no município de Itajaí, a vereadora Liliane Fontinelli e o gerente de ocupações irregulares, Rafael Garcia. Sejam muito bem-vindos. Vocês já têm já atuam há algum tempo nessa área, né, vereadora Rafael? Sim. Nós estamos na comissão desde o ano passado. A ideia da comissão foi em razão das operações que já vinham ocorrendo, né? Ainda que de forma informal, a comissão ela já existia. Mas nós estamos aí há praticamente um ano, um pouco mais de um ano, nessas organizações de operações em conjunto. Uhum. Boa tarde. Prazer estar aqui, né? Me apresentando, eu sou o Rafael Garcia, né? Eu sou gerente de contenção de ocupações irregulares, já tenho um pouco mais de um ano. Minha formação eu sou engenheiro civil, então eu já tenho um pouco de vivência com essa parte, principalmente de infraestrutura, né? O que a gente vai falar bastante aqui sobre as ocupação irregular, que está relacionada com a infraestrutura da cidade. Então, vamos começar. Eu queria já começar perguntando para vocês qual foi o diagnóstico, né, que levou o prefeito a editar esse decreto número 13.640 lá no ano passado. Esse decreto surgiu da necessidade de nós planejarmos as operações que vinham acontecendo desde a Operação Recomeço. Então, com a Operação Recomeço foi identificado muitas invasões e, obviamente, invasões que, né, já estavam de forma bem avançada e consolidadas e que não foi feito nada nos governos anteriores e que cresceram. Então, a partir das operações Recomeço e as operações em conjunto com várias secretarias, nós, na data, quando nós chegávamos na operação, nós não sabíamos, mas o imóvel aqui é privado, é público, então quem que vai montar? Não veio a obras, precisava demolir algo, mas a obras não tinha levado o caminhão, ou tinha famílias, aí não tinha a presença da assistência social. Então foi com a necessidade em loco, vendo que as operações precisavam de um pouco mais de planejamento, que surgiu a ideia de formalizar a comissão. A gente levou para o Robson e ele prontamente fez o decreto, dando a finalidade da comissão e designando os órgãos que deveriam participar desse planejamento e fiscalização dessas operações. Eu acho que o que precisava é fazer a integração entre todas as secretarias, porque o que acontecia? Cada secretaria tratava de uma ocupação irregular de uma forma. O INES enxergava de uma forma, a habitação de outra, a segurança pública de outra, e faltava essa integração. Então a comissão veio para isso, para colocar mesmo na mesa os representantes de cada secretaria e a gente discutir como que a gente vai padronizar a abordagem dessa situação. Então, para isso, acredito que veio também a comissão, né? E daí, quando chegam lá, fazem a abordagem, já tem uma definição, então. Quando chegam lá, já está definido quem vai atuar em qual questão, não é igual antes, que de repente ia a polícia isso tudo por conta de uma denúncia. Isso tudo é discutido nas reuniões que são quinzenais da comissão. Então, quando chega, a gente já sabe o que vai encontrar e qual a atuação e quais as secretarias presentes. Porque nem toda operação vão todas as secretarias, né? Para otimizar também o serviço. Por exemplo, a vigilância sanitária só vai quando é necessário. A obra só vai quando é necessário demolir e retirar material. Para otimizar e não gastar tempo, né, dos servidores de forma desnecessária. Considerando esses múltiplos olhares que tem a comissão de diversos setores do poder público,
Hoje, quais são os critérios que Itajaí tem para classificar uma ocupação como irregular, também levando em consideração que no ano passado, logo após o decreto, também foi editada uma lei que regulamentou um pouco a forma do poder público poder atuar nesses locais. Então, por meio da lei, a gente classificou, né, as ocupações, né, tanto como as áreas de vulnerabilidade, a gente classificou as áreas públicas, que antigamente a gente não tinha um mecanismo exato para a gente identificar o que era área pública. A gente sabia que tinha um monte de terrenos da prefeitura, mas não tinha onde consultar, né? Chegava lá, será que não é? Vai procurar no registro de imóveis, vamos supor. Então a gente começou fazendo a ferramenta para que todos os servidores ali conseguissem identificar o que é uma área pública, qual terreno é a área pública, para a gente saber que aquele terreno a gente tem que atuar. As APPs, a mesma coisa, a gente tem que identificar a APP, onde que é uma APP? O que classifica uma APP? E às vezes para o INES está muito óbvio, mas para outras secretarias não. Então precisava fazer essa padronização, né? Por meio da lei, por meio de ferramentas de fiscalização que a gente vem trabalhando. Uma das inovações trazidas pela essa lei é a possibilidade do poder público conter essas invasões, essas construções irregulares de imóveis privados. Nós, como município, o município poderia conter uma invasão no imóvel público, né? O imóvel público não é passível de uso capião. Então, o município tinha total poder e ingerência sobre os seus próprios imóveis. Mas a lei limitava a atuação do poder público quando o imóvel era particular. Então, se tratando de uma invasão, quando a construção é irregular, mas ela é feita pelo proprietário, ou seja, ela só não tem o projeto, não tem o habite, não tem o alvará de construção, ela não é abordada, não é o objeto da nossa lei. Né? Um proprietário que está construindo de forma irregular dentro do seu próprio terreno, a abordagem é feita pelo urbanismo e a cobrança é do alvará, do licenciamento, e aí é feito um embargo normal na lei ordinária, na lei que já existe no urbanismo. Esta lei nossa, da comissão criada, né? Da comissão eu digo porque foi criada a comissão, ela vem com um propósito muito específico, que era para conter as invasões. Então, as construções irregulares também, mas não feita pelo proprietário, feito por um terceiro que invadiu a revelia do proprietário, ou seja, a contragosto do proprietário, e invadiu esse terreno e está construindo. Por que o poder público vai atuar nestes casos? Por causa da implicação na ordem pública, na segurança, para conter o processo de favelização, porque isso é de responsabilidade do poder público. Né? Nós temos um caso muito emblemático, que é o da Vila da Paz, ali do lado do bairro Nossa Senhora das Graças, em que o município foi condenado numa sessão civil pública, que foi contra o município, a dar moradia para aquelas invasões, porque entendeu que o município foi negligente ao fiscalizar e ao conter essas invasões. Ou seja, então o município ele precisa agir, ele precisa fiscalizar, sob pena dele mesmo arcar com os custos. Então o município que foi negligente, que não conteve a invasão no passado, hoje vai ter que pagar com as moradias dessas casas ali da Vila da Paz por ordem judicial, por determinação judicial. Porque foi omisso em outra ocasião. Porque foi omisso no passado. E o que fazer, assim, o que precisa estar mais evidente para que essa ocupação possa ser, de fato, removida, né? Quais os critérios que aquela ocupação precisa ter para vocês atuarem e removerem essa ocupação? Não sendo construída pelo proprietário, não tendo um alvará de construção, não tendo licenciamento, e a pessoa não sendo proprietário, nós podemos, a comissão e todos os órgãos, né, cada um dentro da sua competência, pode sim estancar aquela invasão. Se ela estiver começando, pé na porta, a demolição é feita de forma imediata se a gente tem as obras e as ferramentas necessárias disponíveis. Se está pronta e não tem ninguém morando, nós então, através do urbanismo, dá uma decisão, uma ordem de demolição e aí a gente é passado para a Secretaria de Obras para então executar. Se já tem moradores, o processo é um pouco mais, a gente dá um pouco mais de segurança. Então, a pessoa é notificada, ela tem um prazo para sair, para então ser demolida. Né? Se a pessoa já está há muito mais tempo, ela tem um processo mais demorado, ainda mais rigoroso, que envolve assistência social, envolve outros encaminhamentos, outros levantamentos de dados. Mas, invadindo,
não sendo proprietário, não tendo nenhuma documentação regulamentar, seja imóvel público ou privado, nós temos a prerrogativa de demolir essa invasão. Então, para que a gente possa compreender bem, conforme o que o Rafael falou, o que a vereadora falou, nós temos a ocupação irregular como um passivo social em que ela vai se estabelecendo e que conforme ela vai aparecendo no mapa urbano, ela vai apresentando irregularidades que cada uma dessas irregularidades, dessa violação de normas ou de legislação, ela abrange um setor do poder público, como o SEMASA, como o urbanismo, como o setor de segurança pública, né? E aí, conforme aparecer a irregularidade, o órgão público está ali competente para poder atuar. E a comissão faz esse trabalho de facilitar a identificação de competência e também agilizar. Eu acho que a comissão também deve agilizar esse processo, não é, vereadora? Sim, como o Rafael, meu Deus, Gabriel, de onde eu tirei isso? Como o Rafael falou, como nós estamos integrados, a comunicação é muito mais célere, muito mais rápida, efetiva, com a troca de informações. Então, pode vir denúncia através de qualquer uma das secretarias que chega na comissão, porque as próprias secretarias estão dentro da comissão, então a comissão atua basicamente sob demanda, ou seja, mediante uma denúncia. A gente não sai por aí buscando, né, invasões, mas a própria população denuncia as invasões que estão ocorrendo e aí a comissão se organiza, planeja, vê o que é o caso, vê o que precisa de envolvimento de quais secretarias e então planeja. Eu diria até mais, Maurício, você falou do SEMASA, né, dos órgãos, eu diria, geralmente começa com uma infração ambiental, com um corte de vegetação, as invasões, né, ou uma invasão numa área de APP, que é pouco fiscalizada, onde tem pouco equipamento público, onde não é visto, né, em área de APP. Então, começa geralmente com um crime ambiental. Então, o órgão ambiental, ele é fundamental nisso aí. Então, a primeira regra descumprida nas invasões, geralmente são ambientais. A segunda é urbanística, porque não tem projeto, não tem autorização, não tem alvará de construção, e aí constroem, invadem a revelia da lei urbanística. Então, são duas normas aí, já de diferentes ordens sendo descumpridas. Normas ambientais e normas urbanísticas. Depois a gente evolui. Se essa invasão se concretiza, se consolida, nós temos um problema de equipamentos públicos. Não temos esgoto, não temos água, não temos energia, né? E isso é dignidade para essas pessoas, né? Não é só demolir, é porque essas pessoas não vão ter dignidade para morar sem essas condições básicas, mínimas, que a própria Constituição prevê. Então nós temos ainda um problema de preservação da dignidade da pessoa humana. A senhora falou que hoje a comissão atua principalmente por conta de denúncias, Sim. né? Mas já estão pensando, de repente, estudando alguma forma de aplicar tecnologia nisso, né? No monitoramento das áreas de risco, de repente, tanto de encostas, beira de rio, enfim, porque hoje a tecnologia, né, mapeia tudo e, de repente, seja uma aliada também nesse controle. Tem pesquisado aí umas tecnologias de monitoramento. A gente que tem talvez pesquisado até para agilizar mais esse processo, porque hoje o município ele não tem braço para fiscalizar. Por isso que até a gente não faz tanta fiscalização como deveria, né, mais sobre denúncia, porque a gente não tem braço. A prefeitura tem um número limitado de funcionários hoje que não consigo botar muita gente na rua para ir fiscalizando isso. Então, a gente está pesquisando empresa, até tive uma reunião recentemente aí com umas empresas que faz monitoramento via satélite. Como é que é esse monitoramento? Eles têm uma foto do satélite atualizada a cada 3 dias e ela identifica ali uma mudança numa área de até 10 metros quadrados. Por exemplo, uma área de 3x3, teve uma alteração, ela identifica através do pixel da foto, né? Ó, aqui teve uma alteração, aqui tem uma alteração. Então, tu pode delimitar as tuas áreas que tu querem de atenção maior, né? Por exemplo, aquela área vulnerável à invasão, então vou monitorar. Então, aquele ali, a própria inteligência artificial, ela vai me identificar. Ó, nos últimos 3 dias teve uma alteração aqui em tal ponto. Então, daí a gente consegue ser mais certeiro de ir lá no local já sabendo. Não precisa a gente ir lá ver se está tendo alguma coisa. A gente é avisado quando tem já. Então, daí a gente já pode ir lá. Claro que se a gente ainda está estudando, isso aí exige a contratação,
tem o termo de referência para poder contratar, mas é um plano que a gente precisa se atualizar, né, e se modernizar nessa parte. Já está no radar de vocês, Sim, então, sim. no planejamento. É um E dentro planejamento. dessa identificação das áreas, hoje já existe esse mapeamento de quais são as áreas que têm mais invasões, ou então são mais propícias a invasões? Sim, nós já temos um decreto que delimitou as áreas de vulnerabilidade. É um conceito novo, né, que a lei trouxe, a partir de como a gente vai identificar aonde vamos aplicar a lei, em áreas de vulnerabilidade. Foi um conceito que a lei trouxe. Mas, para isso, a gente precisa definir quais são as áreas de vulnerabilidade. E o decreto, e obviamente que esse decreto, essas áreas podem aumentar, né, à medida em que alguma área não era passível de invasão e agora possa ser, ou outra. Não, a partir daqui foi instalado um outro equipamento, foi construído algum outro empreendimento, então já não é mais área de invasão, porque já foi ocupada por uma outra atividade. Aí a gente pode tirar aquela área também do nosso radar. Temos um decreto que define algumas áreas por via de polígono, né, como já referenciamento, as áreas que a gente deve monitorar atualmente, mas nada impede de que essas áreas sofram alterações no decorrer, né? Essa comissão, ela vai ficar por tempo indeterminado, Sim. não tem prazo para encerrar. É uma comissão permanente. Sim, permanente. Comissão mista executivo e legislativo. Porque, veja, nós recebemos 10 mil moradores ano. Nós somos uma cidade que está crescendo e que provavelmente vamos atingir aí 700 mil habitantes. Um dos propósitos, uma das finalidades da comissão é conter o processo de favelização da nossa cidade. E, a exemplo do Rio de Janeiro, que não fez isso no passado, nós ainda temos condições de conter, porque não temos ainda uma cidade favelizada, né? Temos algumas invasões, mas ainda não podemos dizer, né, que temos favelas em Itajaí. Então, se nós, enquanto poder público, podemos nos organizar para conter, é isso que nós vamos fazer. Por isso que a comissão deve ser permanente. Porque recebendo muita gente de fora e crescendo exponencialmente a cidade, vai ficar mais difícil de controlar depois. Então, a ideia é evitar que se torne uma favela antes de acontecer. E vocês percebem que nesse cenário de invasão, assim, a gente recebe muita gente vindo morar para cá até por conta das possibilidades de trabalho, educação, enfim. Vocês percebem que nessas áreas de invasão costuma vir uma família e daqui a pouco também vir outros parentes também e aí crescendo as áreas? Existe esse perfil ou não? Sim, existe. Existe porque, geralmente, as pessoas que invadem não são pessoas que estão morando de aluguel e não conseguem mais pagar o aluguel e por isso invadem. Invadem porque na cultura do estado da onde elas vêm, elas já moravam de invasão ou é comum construir imóvel invadido, ou imóvel, né, que não é próprio, ou comprar mesmo por um valor mais baixo de outra pessoa que vendeu, ou seja, explorou economicamente aquele local que também não era seu, e essas pessoas que têm vulnerabilidade econômica, né, que são baixa renda, acabam adquirindo para morar. É cultura isso, né? É cultural. As pessoas que vêm trabalhar aqui com empregos, com salários, geralmente elas se submetem ao aluguel. É uma outra reclamação que nós temos, porque nós temos um déficit imobiliário grande e um valor de aluguel muito alto para a classe trabalhadora, né? Média e baixo padrão. Então, é um perfil diferenciado. Mas, sim, vem uma família e depois vem outras. Mas o que a gente mais vê ocorrendo na prática, mais de 90%, né, Rafael? Sim. É que essas pessoas, por exemplo, que estão em áreas invadidas, ou elas compraram por uma bagatela de alguém que nem era dono, ou elas alugam de outra pessoa que construiu para explorar economicamente, ou seja, que também não é o proprietário, mas se utiliza, se beneficia, vamos dizer assim, tendo vantagem. Lucrando com invasão. Exatamente isso. Então, a gente precisa conter, precisa mostrar para essas pessoas que não é a nossa cultura, não é a nossa realidade, e que o poder público está, sim, vigilante e também está fazendo o seu trabalho, porque, afinal de contas, essa é uma responsabilidade que o poder público tem. A legislação aprovada no âmbito municipal, logo após o decreto para a criação da comissão, ela legitimou um pouco a ação das forças de segurança para poder chegar no local e fazer a abordagem de uma forma que tenha encaminhamentos práticos para a desocupação do local?
Sim. A Força de Segurança Pública, ela participa da comissão de forma obrigatória, porque em algumas situações o próprio urbanismo não tinha segurança de ir sozinho, né? Eles eram ameaçados ou, né, encontrava-se com pessoas envolvidas com crime e que se sentiam ameaçados de fazer o seu papel, né, de exercer a sua atividade de fiscalização. Então, comumente, a Força de Segurança Pública já era chamada antes da comissão. Com a comissão, elas integram, inclusive, as reuniões e o planejamento dessas operações. Tanto a nossa Secretaria de Segurança, a Guarda Armada, né, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. E quando acontece de ter algum envolvimento com crimes, com atividade criminosa, a gente ainda conta com a parceria da Polícia Civil num trabalho de investigação preliminar, de inteligência. Então, é uma comissão bem mista. Assim. Vocês percebem que está sendo mais resolutivo mesmo, tantas ações, quanto todo o trabalho de investigação que vai resultar numa ação? Sim, nós já tivemos bastante sucesso, né? Quantas operações nós já tivemos, Rafael, de demolições? Com efetividade, assim, com demolição. Assim, depois da nossa lei que a gente fez aqui, eu até trouxe aqui marcado, que a gente teve esse ano aqui, ó, a gente teve uma demolição de uma ocupação irregular finalizada, 4 construções em andamento, que a gente identificou na hora que estava começando. A gente teve outras 4 demolições de casas que estavam desocupadas ali no morro, que viriam ser ocupações irregulares de outra pessoa vinha entrar. Estavam ocupadas, foram desocupadas e nós aproveitamos que estavam desocupadas para demolir. Antes que novas pessoas entrassem, né? E sem contar algumas operações de limpeza, obstrução menor, assim, que estava muito no início, que não chega uma demolição, que é um material que está sendo descarregado ali, a gente já chegou na hora, né? O problema maior é que antes a gente não tinha essa ferramenta jurídica que permitia a gente agir de forma rápida. Sempre criava no campo do como é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer. A lei já veio isso, ela deu o procedimento, então a gente já pode agir instantaneamente, né? Com a segurança, né? Que o maior problema do funcionário público é que ele não tinha a segurança de agir, porque ele não tinha uma lei que estava decretando que ele poderia fazer daquela forma. Não, era um consenso. Será que eu faço assim? Será que eu não faço assim? Hoje ele é amparado na lei, então ele tem a segurança de poder agir, né? Acho que foi o principal benefício da lei. E mesmo sabendo que era uma construção de uma invasão que era irregularizável, ou seja, não dava para regularizar, ele fazia o procedimento conforme a lei ordinária. Um embargo, aí depois voltava, aí dava um prazo para resposta. Quando ele voltava, tipo 2 meses depois, já estava construído, finalizado, com família dentro. E aí não se tinha essa comissão operacionalizada com assistência social, por exemplo, com qual encaminhamento que se daria. Porque aí o trabalho do urbanismo ficava limitado, né? Porque como que um urbanismo tira uma desocupação ou demole uma desocupação com família dentro? Então, fugia do escopo daquela secretaria. Então, com a comissão veio a dar mais efetividade, como a Soraya disse. São verídicas aquelas denúncias, vocês que acompanharam por meio da comissão e participaram de algumas operações, tem bastante conteúdo, inclusive nas redes sociais da vereadora, aquelas denúncias de que estavam negociando já partes de terreno na Vila da Paz e no Nossa Senhora das Graças, porque ali é um problema crítico, talvez já consolidado pelo tempo em alguns pontos, mas tem o risco também da defesa civil, tem o risco, né, de acidente. Quais outras regiões são críticas, graves e com os maiores problemas nesse sentido? Deixa eu só fazer a primeira resposta com relação ali ao Matadouro, ao Nossa Senhora das Graças, que começou... Nós entendemos que pessoas que moram ali há 20, 30 anos, que cresceram e têm a sua casa consolidada, elas não podem ser retiradas dessa forma e como objeto dessa comissão, né? Mas o poder público tem sim que pensar em dar um equipamento, esgoto, água, iluminação, para aqueles que têm condições de permanecer, ou seja, que não tem risco de demolição. Aquelas que têm risco, que oferecem risco, que a Defesa Civil condenou, tem que ser tratado de outra forma ou melhorar a segurança dessa habitação ali ou remover essa família, mas que para essas pessoas que já estão há muitos anos, que fizeram dali a sua morada, a gente tem sim que tratar de outra forma. Ponto. Falado isso,
a gente se ocupou de delimitar a área. O que já estava consolidado, né? Congelar, que a gente faz. Vamos fazer o congelamento dessa área. E tudo que viesse de novo, a gente colocava como objeto de fiscalização e da comissão. Então, nós identificamos que novas construções estavam sendo feitas e algumas compradas por R$ 1.500, R$ 3.000, áreas que não poderiam, porque foi vendido a ideia de que o município teria que indenizar a casa, assim como foi obrigado na Vila da Paz, e que, para retirar dali, o município teria que tirá-lo. Então, venderam a ideia assim, vai ali, constrói, porque só vão retirar se o município tiver que dar. E não é. É uma falsa ideia essa. Né? Se o morador comprou o seu terreninho, o seu lotezinho, com a ideia de que o município é obrigado a indenizar, não é. Você foi enganado. Porque o município, ele é obrigado a fiscalizar. Somente ali na ação da Vila da Paz é que houve essa obrigatoriedade. Nos outros lugares, não. Então, se você comprou, se você está construindo, você vai ser obrigado a sair e vai ser demolido, sim. Outras áreas, Maurício, como você disse, nós temos a Vila Sestrem, nós temos o terreno da Celesc, nós temos a área do São Roque, nós temos um ponto no Brilhante, nós temos em vários pontos da cidade, nós recebemos denúncias de invasões. Tem algumas que são pontuais, né, Rafael? Só uma. Sim. Mas tem outras que já aparecem um foco. O terreno da própria Frigovale, né, ali no Itaipava, em que já está muito consolidado, né? Então não é. Tem várias áreas, principalmente para o interior do município, né? Que às vezes porque tem invasão e também tem o parcelamento irregular do solo, que não chega a ser uma invasão. Muitas vezes até o próprio dono que ele está parcelando aqueles pedacinho de solo ali, isso também é proibido, porque para tu montar um loteamento, tu precisa respeitar as normas, seguir o procedimento de infraestrutura, né? O que o cara faz? É fácil para ele, porque ele vai lá e parte o terreno lá em 200 pedaços e vende um pedaço para cada um, e depois a infraestrutura vão pedir na prefeitura, que é o que vai acontecer, entendeu? Então ele tá lá fazendo a parte fácil, né? Tipo, enquanto um loteador convencional, ele tem que ir lá, abrir as vias, seguindo as medidas urbanísticas, tem que fazer a parte de drenagem, infraestrutura do local. Né? Já não, tem outro pessoal agora que está fazendo, que ele só parte terreno, vende mais barato, então ele está se livrando dessa obrigatoriedade, que no final vai partir para o município. Então, por isso que o município também está agindo nessas áreas privadas, porque uma hora ou outra vai cair no colo do município. O município vai ter que ir lá e vai ter que fazer infraestrutura de uma hora para outra. E daí, enquanto a pessoa lá, ela se beneficiou, porque ela fez do jeito que quis, pegou o dinheiro, virou as costas, foi embora e deixou lá aquela população vulnerável, que ele se aproveita da população vulnerável, que não tem dinheiro para comprar um terreno convencional, acaba comprando esses terrenos e vai deixar lá o pessoal sem esgoto, sem encanamento, sem se virando, entendeu? E vai dar as costas. O problema social ficou para a prefeitura. O problema social ficou para a prefeitura. Sem contar que depois de construído e consolidado, a revelia das normas urbanísticas, aí sem recuo, sem espaço de rua adequado para transitar um equipamento, um veículo de segurança, nós criamos um problema que é da ordem pública e da segurança. Então, aí nós deixamos essa área muito vulnerável à criminalidade. Então, por isso aqui também é necessário estancar, não somente por descumprimento, né, das normas urbanísticas e ambientais, mas porque isso pode virar, além do problema social, como a Soraya falou, um problema de segurança pública. E nós somos o estado mais seguro, né? Nós somos uma cidade muito segura. É por isso que as pessoas vêm trabalhar aqui em busca de oportunidade de trabalho, mas de qualidade de vida. E a segurança é um dos critérios que mais define a qualidade de vida. Então, se nós perdemos isso, né, nós perdemos a nossa principal identidade. Sim, é bom lembrar que essas normas, elas não existem de forma aleatória. Não foi alguém decidiu, vamos deixar esse recuo, vamos deixar esse espaço. Não, existe um porquê dessas normas, entendeu? Então, quando é feito esse loteamento irregular, sem uma fiscalização, sem um projeto aprovado, as pessoas acabam fazendo cada um do jeito que quer, e daí depois existe construção, como o meu vereador falou. Tu não consegue abrir uma via, tu não consegue colocar uma drenagem, fica sem ponto de saída para drenagem, daí depois vira um problema, daí não tendo acesso, vira uma área vulnerável, né, para o crime. Por que o crime gosta tanto dessas áreas? Justamente porque não tem umas vias de fácil acesso que a polícia consegue fazer uma ronda, ela é fechada. Por quê? Porque esse local é habitado por pessoas de vulnerabilidade, em que é muito mais fácil eles intimidar.
entendeu? Depois eles vão intimidar essa turma. A gente ouve o espaço de favela em outras cidades, né? Então, o crime depois ele vai utilizar essas pessoas de vulnerabilidade, essa região de vulnerabilidade como escudo para eles poderem agir. Então, o processo de a gente tentar impedir que isso aconteça é tentar que lá no futuro isso não vire uma área dominada pelo tráfico também, entendeu? Estão atuando na prevenção e auxiliando essas pessoas também de um risco futuro, sim, né? É uma segurança. Elas talvez não tenham essa dimensão porque nós ainda não estamos dominados, né? Pela criminalidade e pelo tráfico. A nossa segurança pública aqui ainda é muito efetiva. Mas, a exemplo de outras cidades em que houve essa ocupação irregular e que se consolidou, né, a favela, depois essas pessoas que ocuparam, elas se tornam refém, como o Rafael falou, dos próprios criminosos. Porque aí eles intimidam e essas pessoas, por terem vulnerabilidade social, financeira, elas acabam se sujeitando. Aí muitos cobram aluguel dessas pessoas e começam a explorar o território, vendendo o gás, aí tem que ser só o gás do traficante, vendendo a iluminação, vendendo a internet, vendendo a TV a cabo. Então, tudo passa pela mão dos criminosos. E isso ainda é uma realidade que nós não temos e talvez essas pessoas não saibam que podem chegar, mas que já ocorre em outros estados. Nos casos já consolidados, como que a assistência social do município tem trabalhado para poder dar um encaminhamento humano, adequado a toda a complexidade social? Porque não é, às vezes a gente pensa que é só a moradia, a complexidade de uma família, mas aí tem criança, tem pessoa com deficiência, tem idoso, tem gente com doença crônica e gente com... às vezes o chefe de família está cumprindo pena ou está foragido e daí é um problema maior ainda para se pensar e se encaminhar. Como é que tem sido feita essa... Então... Ainda não encontramos, ainda não nos deparamos nenhuma das nossas demolições com algum caso que precisasse ou nos deixasse assim, com saia justa do que poderia ser feito. Quando há famílias e que precisam ser cadastradas, identificadas, nós identificamos, nós vimos através da assistência social se está em situação de vulnerabilidade mesmo, ou seja, se não é uma pessoa que possui formação, se é uma pessoa que de repente possui já um emprego, ou se já possuía outra moradia na cidade, só invadiu ali para fazer nova, né, constituir uma nova moradia, que foi o único caso que nos deparamos com uma família dentro, mas foi obedecido todo o prazo da legislação anterior, então foi algo assim, bem seguro, né, foi dado a segurança, porque era uma família que morava do outro lado da rua. Assim, ele tinha um cadastro imobiliário no nome dele do outro lado da rua. Então, foi um filho que tinha um cadastro lá, que a sua namorada engravidou, aí ele atravessou a rua, construiu, colocou um container, construiu uma meia-água e foi morar com a namorada grávida. Então, assim, não era uma situação de vulnerabilidade. Ele tinha uma casa, ela tinha uma casa, e eles estavam... tentando constituir uma outra, mas foi dado todo o procedimento, foi cadastrado pela assistência social, foi direcionado se precisava de algum benefício, de algum programa social. Não era o caso de nenhum dos programas, a pessoa inclusive trabalhava e por isso não tivemos grandes problemas, né, neste caso. E nas outras construções que nós demolimos, foram construções desocupadas. Então, mas respondendo a sua pergunta, Maurício, se houver uma família, filhos, vai ser direcionado aos cadastros, aos benefícios sociais, tem emprego, não tem, é da cidade, não é, possui outra moradia aqui, porque às vezes, como eu disse, ela é um desmembramento de uma família que diz assim, faz um puxadinho ali, eu já tenho outra casa, mas faz um puxadinho ali, avança ali, né? Uma das obstruções que nós fizemos foi no bairro Nossa Senhora das Graças, ali no Matadouro, em que uma pessoa já tinha uma casa, morava, e estava construindo mais um cômodo porque a sogra veio morar com ele. Então, assim, a casa dele está preservada, mas mais uma não, né? Um cômodo porque ele estava trazendo a sogra para morar com ele. Mas isso se torna até mais difícil para vocês fiscalizarem também, né? Porque já está ali a casa existente, só está ampliando, né? Tu identificar se aquilo ali está sendo uma reforma, uma ampliação ou uma nova casa, é muito complicado. Porque hoje tem casas lá consolidadas, só que elas precisam de reforma. E daí, porque são precárias, construções precárias, então daqui a pouco o cara está subindo com material lá
para a gente identificar, não, será que o pessoal já está fazendo a manutenção? Será que vai construir uma nova casa? É muito complicado para a gente. Assim, a gente eles vão conta com o apoio, né? da comunidade ali. Porque a gente está ali em cima, ali, controlando para que não cresça mais aquela construção. Não é por simplesmente porque a gente quer. É porque existe um cuidado daquela área ali. Ali é um morro, é uma área de morraria, está sujeita a deslizamento. Quanto mais construção tiver, maior é o risco. Hoje está sendo feitos ali no morro ali, construções de alvenaria, que é muito pesado. O solo ele tem uma resistência, né? Ele tem uma resistência de força em cima dele, só que ele chega um momento que não aguenta mais. Então, tu tá colocando ali construção de alvenaria pesada. Chega uma hora que o solo não aguenta mais a tensão daquela construção ali em cima, ele vai se romper. Quando ele se romper, não vai ser só a tua casa. Pela característica ali da construção, que está uma do lado da outra, aquilo ali vai ser vai virar uma avalanche. Então, quando a gente está lá fiscalizando, é para preservar a vida, não só dessa pessoa que está construindo, mas das outras que já estão consolidadas lá também. Entendeu? Nesse contexto, né, as políticas habitacionais também são uma necessidade. Já existe o que está sendo pensado e já até saindo do papel do município para tentar amenizar esse problema, né? Resolver é muito difícil, mas diminuir, quem sabe? Sim. Nós temos conjuntos habitacionais e programas habitacionais já em curso para baixa renda, com critérios específicos, né? Que colocam uma certa categoria, uma certa faixa de poder aquisitivo incluído. Então, o baixa renda, já temos programas habitacionais em curso. Então, nos próximos anos, isso deve estar satisfeito ou, pelo menos, bem encaminhado. Porém, nós sabemos que temos um déficit habitacional para o médio e baixo padrão, né? Os trabalhadores que gastam aí em torno de R$4.000, R$3.000 para moradia. Sabemos que é um valor muito alto para quem ganha R$5.000 ou para uma família, uma renda familiar de um casal de R$9.000, por exemplo. Né? Metade do salário, se considerarmos o conjunto, né? O grupo familiar, é muito valor para gastar com aluguel. E sabemos que isso é em razão da deficiência, né? Do déficit habitacional. Não temos como... não temos mecanismo para que essa pessoa consiga adquirir um imóvel no valor que nós temos hoje. A verdade é essa. Então, nós temos que discutir, sim, uma política pública para médio e baixo padrão, ou seja, a classe trabalhadora, que é a maior parte da população de Itajaí, dos itajaienses e das pessoas que vêm trabalhar aqui, da mão de obra que vem trabalhar e que não tem um salário tão ruim assim, porque o nosso mercado paga bem, né? É um mercado que gera renda, gera emprego, porém, por esse déficit habitacional, acaba aumentando demais o custo dessa família vir morar aqui. Então, nós precisamos fazer políticas públicas para ofertar imóveis, habitações para essa classe, que é a maior classe de Itajaí, essa classe média e baixo padrão. Ofertar imóveis aí em torno de 400 mil, 500 mil, mas que sejam imóveis que eles possam comprar, né? Que não sejam adquiridos por investidores, que sejam imóveis limitados. Então, não sei, então vou sugerir aqui uma unidade por CPF, que o adquirente não tenha outra unidade habitacional no estado, que o adquirente tenha uma faixa salarial X, que seja para moradia própria, enfim, alguns critérios. Porque, de fato, nós recebemos muita reclamação do valor do aluguel, mas sabemos que isso é o mercado que regula, né, o valor do aluguel. Nós não podemos interferir nisso, mas sim, podemos ofertar políticas de habitação para essa classe. Nessa parte, a prefeitura ela tem algumas ações que ela vem sendo feitas, só que ela enfrenta um problema, que qual que é? Ela tem alguns projetos habitacionais em andamento, só que hoje ela tem uma demanda de pessoas que o Ministério Público mandou a gente realocar, porque tem muitos processos de invasões passadas que hoje a gente está herdando o problema lá do passado, que agora o Ministério Público está pedindo para tirar em várias áreas ali de ocupação irregular, beira de rio, e daí a gente acaba não conseguindo atender essas pessoas de baixa renda que estão vindo para cá, porque a gente tem que realocar essas outras ações por causa de negligência do passado do município. Esse é mais um problema que a gente tenta conter hoje para o futuro não acontecer. A gente tem outro programa ali dos lotes, né? Tem uns lotes para as pessoas de baixa renda, que é o que é? Os loteamentos que estão sendo aprovados em Itajaí, tem uma parcela de lotes que eles são destinados a pessoas de baixa renda, que ele tem 70% de desconto do preço original. Daí pode se cadastrar lá
na habitação, né? Tem, na verdade, online, pode-se fazer esse cadastro e ver as condições, daí é direto com o loteador. A compra é direto com o loteador, não é com o município. Só que o loteador, ele tem que dar 70% de desconto. E, é 10% de unidades, assim, né? Que é uma política para beneficiar. Acho que tem 7 ou 8 loteamentos que tem essa possibilidade, né? É esse que Então, o adquirente tem que ter o cadastro único, né? O CAD único. o tem CAD que estar único, E daí vocês que fazem esse encaminhamento, né? É o cadastro. A gente faz o cadastro para avaliar o perfil das pessoas e daí para ver se encaixa e daí encaminhar. Daí ela negocia direto com o loteador, com esse desconto. É uma possibilidade, nem todos vão conseguir. Mas, assim, é uma possibilidade para alguns. Então, o município está tentando fazer algumas possibilidades. O problema é que não vai conseguir se resolver esse problema do crescimento de um ano para outro. Entendeu? É um problema muito complexo, é um problema muito grande, né? A gente diz, né, que, tipo, Itajaí, ela está enfrentando esse problema de habitacional, mas não é um problema dela. É um problema federal, né? Isso aí é uma questão federal, que o federal devia estar também envolvido. Porque a pergunta é por que tantas pessoas estão vindo para Itajaí? O que elas... Para Santa Catarina, para Santa Catarina, de modo geral, por que elas não estão ficando nas suas cidades? Será que realmente elas não queriam ficar lá? Né? Talvez elas não queriam ficar lá na sua cultura. Será que não é uma necessidade? Porque aquele local não está oferecendo... Né? O local não está oferecendo qualidade de vida. Então, na verdade, a gente está absorvendo um problema que não é nosso, é de uma outra cidade que não oferece oportunidade para as pessoas. Então, elas são obrigadas a ir para onde a oportunidade está. É natural do ser humano. De regiões de monocultura, né? Onde não tem oferta ao jovem. Exatamente, então é um problema que a gente tá absorvendo, que é de lá, o governo lá não conseguiu proporcionar oportunidades para eles, eles são obrigados a vir para cá. Só que a gente também não consegue arrecadar, por exemplo, 10 mil pessoas por ano. Imagina, se em 10 anos a população de Itajaí aumentou mais de 100 mil pessoas. Só com os migrantes, né? Isso. Sem contar a própria população gerando. Só que assim, obras, por exemplo, a gente sofre o problema. Aqui. A gente sofre o problema de infraestrutura, só que a gente trabalha na engenharia civil, a gente sabe, uma obra de infraestrutura, ela leva 3 anos, 2 anos de pré-projeto, estudo, depois vai para o projeto executivo, depois vai para a licitação, depois vai para a construção, a obra de construção. A gente vê essas obras grandes aqui há 2, 3 anos, então uma obra, desde o início da concepção da ideia que precisa dessa obra de infraestrutura até a conclusão dela, é 5, 8 anos. Só que daí quando ela termina 8 anos, ela já está defasada, porque nesses últimos 8 anos chegou mais de 80 mil pessoas. Entendeu? Então esse é um problema muito complexo, que às vezes a gente critica, a gente bate, joga a pedra, mas a gente não entende que a complexidade que é tu gerir uma cidade que está em crescimento numa curva incrível, assim. É uma responsabilidade e tanto, né? E cresceu e nada foi feito nos últimos anos, porque se daqui a 10 anos continuarmos crescendo dessa forma, ao menos já estamos fazendo algo para conter, né, a favelização e promover as habitações e programas públicos para suprir esses déficits habitacionais. Porém, a gente não pode esquecer que, no passado, não fizemos nenhum programa habitacional, né? Vocês acham que o que Itajaí está fazendo agora está à frente, de repente, de alguns municípios aqui da região? Ou já tem algo semelhante caminhando junto com a cidade também nesse sentido? Com relação à comissão, eu acho que nós somos pioneiros. Com relação à contenção dessa favelização, nós somos pioneiros e espero que isso seja replicado para a região da Anfre, porque não é um problema só de Itajaí. Como o Rafael falou, nós, Santa Catarina, fomos o estado que mais recebeu imigrante. Então, assim, o estado que mais recebeu gente de fora. Por quê? Porque somos muito bons ou porque os estados não estão oferecendo renda, educação, saúde, qualidade de vida, segurança, né, para essas pessoas. Então, não é um problema de Itajaí, é um problema que várias cidades de Itajaí estão enfrentando. Mas eu espero que isso seja replicado para que a gente possa conter e, assim, resguardar a característica do Estado, de ser um Estado seguro e também um promissor de qualidade de vida, né? Que isso a gente não pode perder. Esse é um dilema, né? O crescimento, o desenvolvimento econômico, geralmente é pela geração de oportunidades, porque muitas pessoas... Itajaí e Balneário Camboriú puxam o desenvolvimento macro-regional, né? Estão à frente. E muitas pessoas com dinheiro, investidores, vêm para cá e querem que seus negócios prosperem aqui, seja na construção civil, na área portuária, na área de tecnologia, na área de turismo. E tudo isso gera a necessidade de mão de obra.
se oferta muitas vagas, só que você não tem como preencher essas vagas. E aí precisa começar a ir subindo o salário. Mas essa curva não está na mesma tangência da curva de pessoas vindo de outros lugares. E aí a gente acaba tendo muita procura por unidades habitacionais e pouca oferta, o preço lá em cima, e aí gera assim, eu não tenho escolha. Eu não consigo morar longe porque eu não tenho como me deslocar. Uhum. E eu preciso, então, ocupar algum lugar. Isso, ou se sujeitar a morar em qualquer lugar, por exemplo. Nós estamos nos deparando com, por exemplo, uma construção frenética de kitnets e pessoas com famílias assim, com 9 pessoas morando numa kitnet, o que é absurdo. Isso não é qualidade de vida, né? Então, em razão da oferta e demanda dos imóveis, os valores dos aluguéis sobem. E essas pessoas que não têm condições de arcar com R$3 mil de aluguel, acabam alugando uma kitnet de 1.500 e morando ali 6, 7 pessoas junto de uma mesma família, assim, irmãos, primos, parentes que vieram em busca da oportunidade, em busca do trabalho, da qualidade de vida, e acabam se deparando com outra realidade. Morar 4, 5, 6 pessoas numa kitnet não é qualidade de vida. Uma opinião mais própria, assim, pessoal, que eu vejo, é a deficiência de imóveis acessíveis, né? Hoje, tu não tem como obrigar uma construtora a construir médio, baixo padrão. E como ela visa o lucro, ela vai construir médio, alto padrão, que é o que vende, é o que a margem do lucro é maior. Então, para que ela vai construir baixo padrão, onde a margem de lucro é pequena, se ela pode construir médio e alto padrão aqui na Brava, Fazenda, e subir o lucro lá no alto? E o consultor sempre pensa que não terá oportunidade de comprar uma nova área daquele tamanho para poder produzir. Ele como empresa, claro, ele está vendo a empresa dele, é o movimento natural. Aí onde entra a nossa parte pública, que a gente pretende fazer, né? A gente conversa, o que a gente pode fazer para quê? Para incentivar que talvez não eles, mas outras construtoras venham para Itajaí e foquem no projeto de Minha Casa Minha Vida. Foquem, né, nesse modelo médio e baixo padrão. Entendeu? Então a gente, já que o pessoal não quer construir, a gente tem que de forma legislar alguma coisa que incentive eles, de forma a incentivar e puxar eles. Por exemplo, em Itajaí, a MRV, que é uma empresa que trabalha muito com prédios de Minha Casa Minha Vida, com grande escala, ela não vem para cá. Mas por quê? Talvez a gente possa avaliar o que a gente pode fazer para trazer essas empresas que fazem imóveis em escala e se encaixa em Minha Casa Minha Vida para que essa população da classe média baixa, os trabalhadores, tenham acesso, né? Senão a gente vai ter esse problema, a gente não vai resolver esse problema. Essas empresas não vêm para cá porque o valor do metro quadrado é muito alto. Então, fica inviável um projeto de médio e baixo padrão, médio e baixo padrão. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, com o valor do imóvel que nós temos hoje. Né? O valor do terreno, o valor do metro quadrado já está alto. Então, assim que temos uma política pública do município pensar em entrar uma parceria para subsidiar ou fornecer o imóvel, dando alguns limitadores para que a gente atenda essa classe de médio e baixo padrão e consiga equacionar esse problema. Eu sei que a Saréia já está cuidando do tempo, mas eu tenho mais uma pergunta, uma vírgula a respeito desse assunto que a gente está falando, né? A vereadora citou as casas de habitações de médio e baixo padrão para um nível de trabalhadores com um nível salarial acima dos 4, 5, 6 mil, 7 mil, que já pesa. Mas a gente tem muitos setores de serviços, né? Serviços gerais, limpeza, serviços que a média salarial ela está em 2 a 2 e pouco. E às vezes nem chega a R$2 mil. Para essas pessoas morarem, ou tem que ser kitnet e ainda assim dividir com outras pessoas, como a vereadora falou, ou elas precisam de uma ajuda familiar, ou 2 empregos, ou um bico. E aí que começa também a desenrolar outros problemas. Por quê? Porque esses serviços são essenciais para o desenvolvimento da cidade, das empresas e até para novos investimentos aqui. Como solucionar isso, vereador? Então, um dos problemas, né, uma das soluções, são esses programas habitacionais que já estamos em curso.
Mas como disse o Rafael, nós temos tanta obrigação já, tanto comprometimento com essas unidades de determinação judicial, que vai sobrar poucas unidades para ofertar para o público em geral. Contudo, o Rafael também contou uma deficiência. Esses empreendedores, essas construtoras de Minha Casa Minha Vida não vêm para cá porque não é viável, não é rentável, o negócio não é viável, não tem condições de comprar um imóvel 1 metro quadrado de Itajaí e ofertar um Minha Casa Minha Vida, né? Sai no prejuízo. Então, com isso, por isso e para atender esse público, o município também tem que pensar em um programa, subsidiar ou fornecer o imóvel para que seja atrativo para essas empresas virem construir para atender esse público. Isso. E diante disso, tem como pensar Itajaí daqui 5, 10 anos, como seria esse cenário, né? Tanto de ocupação e também desse trabalho de vocês de frear as ocupações. É possível prever? Como seria daqui uns 5, 10 anos? Né? Como a gente diz, no meu setor por isso o nome do meu setor é contenção de ocupação irregular. Porque a gente contém, eliminar totalmente é muito difícil. Ainda mais uma cidade de um crescimento que está. Os mecanismos para fiscalização estão sendo feitos, a gente está criando juntamente políticas para resolver o problema. Acho que é um conjunto assim, que eu não posso resolver, a Liliane não pode resolver. Acho que é um conjunto que todas as secretarias, toda a prefeitura, todas as pessoas têm que estar unidas, pensando junto num único objetivo de resolver esse problema. Porque é um problema muito complexo. Um diferencial, Soraya, daqui para os próximos anos é que nunca teve antes uma vontade do poder público em conter essas construções. Nós tínhamos essa gerência, porém não tínhamos efetividade. Não era de interesse do governo do Jandir, não foi de interesse do governo do Volney conter essas invasões, porque politicamente eles entendiam que isso não era popular, não era, não trazia voto. Mas a verdade é que essas pessoas que invadem ali mal têm título, né? Nem invadem porque trazem a sua cultura e sequer têm título. Então, nós não podemos, sob esse pretexto da intenção eleitoral, não cumprir as normas, né? Não agir. Então, a ideia é que agora a comissão está envolvida, nós vimos garra, vontade em todos os membros das secretarias, porque nunca antes foi feito isso. E nós conseguimos resgatar essa vontade de cada um fazer a sua parte e ter efetividade. Então, está todo mundo imbuído, aguerrido para que isso aconteça. Então, eu acredito que daqui para os próximos anos o resultado vai ser positivo. Mas, ao contrário, se nada fizermos, podemos ter um desastre. Vamos dizer assim, podemos imaginar já uma Itajaí favelizada e nossa segurança pública comprometida. Complementando, né? Que essa é uma ação muito impopular, né? A gente fica dividido, né? Porque nem todo mundo tem o entendimento da necessidade dessas políticas, né? Então, como eu até eu tinha falado antes, acho que não, com vocês, antes de começar o programa, grande parte, 90% dessas ocupações irregulares não é feito pelo trabalhador que não tem onde morar. Não é feito. Então, a gente não está tirando pessoas de dentro da sua possível casa, não. 90% é alguém que compra, que invade e vende. Alguém que invade, constrói e aluga. E se aproveita da vulnerabilidade dessas pessoas que precisam de moradia. Então, a gente o objetivo não é tirar ninguém de dentro da sua casa, não é impedir a moradia, a gente entende que todo mundo tem direito à moradia, mas o que a gente está querendo fazer é uma forma ordenada, uma forma de igualdade de acesso para todos. O que a gente não pode é priorizar e beneficiar quem está agindo fora da lei. Entendeu? A partir do momento que a gente dá consentimento da invasão para uma pessoa, a gente está permitindo que quem faz fora da lei, a gente está beneficiando essa pessoa. Então, a pessoa que está na mesma situação, mas ela não tem a cara de pau para ir lá invadir, ela está sendo punida. Então, a gente tem que beneficiar as pessoas que fazem o certo, não beneficiar quem faz o errado. Então, esse é o objetivo que a gente trabalha. E ao contrário do que entendiam os governos anteriores, do governo do Jandir, do Volney, não é uma medida impopular. Nós temos 99% de apoio da população, porque ninguém quer que Itajaí vire uma favela, ninguém quer que Itajaí vire um Rio de Janeiro, ninguém quer perder essa condição de Itajaí, de qualidade de vida e de uma cidade segura. Então, nós temos sim o apoio de 99% da população, ao contrário, né, do que pensavam os governantes anteriores que não agiram. Vocês têm algum canal para que a população busque informações, faça denúncias
elogios, sugestões? Sim, atualmente nós estamos recebendo através do 153, que é da Segurança Pública, mas nós também recebemos através da ouvidoria do município, mas em breve teremos um canal próprio para invasão. Teremos uma ouvidoria, um disque denúncia de invasão, em que a própria população, a ideia é que a própria população sirva de órgão fiscalizador, sejam os olhos do poder público, porque é de interesse da população que Itajaí seja uma cidade segura. Então, a própria população fiscalizando, denunciando, vai ajudar o poder público a manter a cidade segura. Com certeza. Itajaí, então, vai continuar crescendo e atraindo pessoas em busca de oportunidades, mas a questão é se a cidade... Não é se a cidade vai crescer, mas sim como que ela vai crescer. Ela vai estar com planejamento, com responsabilidade, com respeito às pessoas, com garantia de direito a todos, né? São esses os nossos dilemas daqui para frente. Olha, eu aprendi muito. Rafael, obrigado por ter tirado um tempo na sua agenda, nas suas atividades e vir participar conosco. Eu aprendi bastante, eu acredito que também quem acompanhar esse programa vai compreender melhor esse problema público e o que está sendo feito para conter os seus efeitos. Vereador, obrigado por todo o apoio para a realização desse programa. Muito obrigada, eu que agradeço, né, Soraya e Maurício, já sou da casa, adorei o programa novo. Obrigada. Sucesso, desejo sucesso, muito boa a ideia e parabéns por quem criou e editou o programa, porque foi genial. Me convidem mais vezes. Pode deixar, é um trabalho de todos aqui, todo mundo muito engajado nesse programa. Parabéns a vocês pela iniciativa, pela lei, pelo decreto, enfim, por todo o trabalho que vocês estão fazendo nesse sentido de evitar, né, e conter invasões irregulares aqui na nossa cidade. E eu quero dizer para quem nos assistiu que a discussão continua, tem muito assunto, então eu convido vocês para seguirem, acompanharem, assistirem, comentarem lá a TV Câmara nas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, no @Câmara Itajaí. E até o próximo programa.